Direto da redação. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Pandemia no Senado, concluiu o relatório final e pede 68 indiciamentos em 29 tipos de crimes. Um dos implicados é o presidente Jair Bolsonaro e 3 filhos. O relatório, com mais de 1000 páginas, deve ser lido em plenário e submetido à votação na próxima semana. O relator, o senador Renan Calheiros, diz que o documento ainda pode ser alterado. Confira as informações da reportagem de Leandro Martins. O relatório final da CPI da pandemia recomenda 68 indiciamentos, sendo 65 de pessoas e 3 de empresas, em 29 tipos de crimes. Um deles é o do presidente Jair Bolsonaro, enquadrado em 9 tipos penais. 3 filhos do presidente também aparecem na lista. O relatório, de mais de 1000 páginas, recomenda ainda indiciamento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do atual Marcelo Queiroga, além de autoridades da saúde, médicos e empresas. O documento aponta também atraso na aquisição de vacinas, a existência de um suposto gabinete paralelo que teria aconselhado o governo federal na tomada de decisões durante a pandemia, a priorização de tratamento precoce para a Covid, entre outros. Depois de lido, o relatório precisa ser votado, o que vai ocorrer em reunião marcada para a semana que vem. Até lá, segundo o relator, o senador Renan Calheiros, o texto poderá mudar. Numa investigação coletiva parlamentar, tudo precisa ser aprovado e conduzido pela maioria. E quero dizer que até o dia 26 eu estarei à disposição para aperfeiçoá-lo, corrigi-lo, ajustá-lo a tudo que for demandado pelos nossos companheiros e pelas nossas companheiras. Muito obrigado, presidente. Além do relatório oficial, outros 2 parlamentares apresentaram textos alternativos. Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, teve algumas sugestões acatadas pelo relator. Já Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, e que integra a base aliada na CPI, apresentou o relatório nesta quarta-feira. Segundo ele, Renan Calheiros responsabilizou somente o governo federal e deixou de fora investigação de estados e municípios. É uma peça de ficção. Ele acusa de crime aonde não tem crime e aonde há acusações com provas robustas de crimes que aconteceram, ele simplesmente ignora, não toca no assunto, não faz qualquer acusação, não faz nenhuma imputação, não indicia ninguém. Ele protege quem é acusado e tem provas de que cometeu crime e acusa quem não há uma evidência, uma prova do cometimento de crime. A leitura do relatório da CPI da pandemia marca a conclusão dos trabalhos da comissão, que desde o dia 27 de abril colheu mais de 50 depoimentos em 67 reuniões. A votação ficou para terça que vem e foi aprovado um pedido de vista coletivo. Na quarta-feira, dia 27, o relatório será entregue à Procuradoria-Geral da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Só um esclarecimento aqui com relação a esse episódio envolvendo aí a CPI. O deputado ali, o senador, ele cobra dizendo que o relator da CPI, o Renan Calheiros, ele não apontou crimes de prefeitos, de governadores, onde tem provas robustas. O Senado não cabe investigar governador e prefeito. O Senado cabe investigar aí nessa CPI, eu acho que o objetivo foi esse, na verdade, a ação do governo federal durante a pandemia, no enfrentamento da pandemia. Esse aí foi o foco. A investigação contra governadores caberia à Assembleia Legislativa. Como exemplo aqui, vou citar o estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, o governador que foi eleito em 2018, Wilson Witzel, ele foi afastado, ele foi impeachmentado. A Assembleia Legislativa, um tribunal misto, composto por deputados e membros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles votaram favoráveis ao impeachment. A Assembleia abriu um processo de impeachment, foi votado o resultado do relatório do processo de impeachment, e o governador Wilson Witzel, ele foi afastado. Ele foi cassado. Ele perdeu o mandato. Em função dos escândalos na saúde durante a pandemia.
como também tem um monte de empresários no Rio de Janeiro implicados. Então essas pessoas elas são alvos de investigação nos seus respectivos estados. E os prefeitos? Caberia aos municípios investigar as ações do prefeito, abrir um processo de impeachment ou não, denunciar, fazer relatórios. Caberia à Câmara de Vereadores. Portanto, a CPI do Senado, o foco dela é a atuação do governo federal.